Quem já sentiu a presença dele? Deixa ele fazer outra vez na sua vida. Você veio a um ambiente de adoração, a um lugar que o Senhor nos preparou para nós louvar, para nós adorar, para nós cultuar e para nós celebrar Ele. A Bíblia diz que Deus não habitaria mais em templos feitos pela mão do homem, mas Ele habita dentro de mim, dentro de você. Ele se manifesta dentro de você. E Ele quer ter intimidade com você todos os dias. Deixa o Espírito Santo de Deus fluir dentro de você essa noite. Deixa Ele te tocar essa noite. Deixa Ele te abraçar essa noite. Deixa Ele ministrar o teu coração essa noite. Deixa Ele fazer de novo em sua vida. Você que perdeu a conexão com Ele, você que não falou com Ele ainda hoje, você que não sentiu o toque dEle, deixa Ele te tocar essa noite, que Ele seja tudo na sua vida. Fala com o Espírito Santo aí onde você está. Seja renovado essa noite pelo Espírito Santo. E recebereis esse poder ao descer sobre vós o meu Espírito. Fala com Ele aí onde você está. Tira a conexão da terra e conecta no céu. Deixa o lado carnal por lado e se conecta com os céus. A Bíblia diz que o véu que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi rasgado de cima a baixo. Você pode se conectar aí onde você está. Você pode falar com Ele aí onde você está. Ele está em todo lugar. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas Ele é uma pessoa e Ele está dentro de você. E Ele quer ter intimidade contigo. Ele quer ter uma conexão com você. Ele já te livrou do pecado, da justiça e do juízo. Ele derrama dos dons espirituais sobre a sua vida. Ele derrama o amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, tudo é dele. Jesus disse que não deixaria nós órfãos, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito de súplicas, Paracletos. Oh Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar. Oh Espírito Santo, não queremos voltar para casa do mesmo jeito. Oh Espírito Santo, assim como o salmista Davi disse: Senhor, não retira de mim o teu Espírito. A Bíblia diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Sinta a presença dele. Sem Ele eu não estaria aqui. Sem Ele você não estaria aqui. Ele quer te conduzir a cada passo que você dá. Ele quer falar contigo essa noite. Deixa Ele derramar do fogo. Ele se manifesta como fogo, se manifesta como água, Ele se manifesta como óleo, como azeite, o óleo da unção. Ele derrama
Fala-se em mistérios, começa a falar em mistérios com Ele. Deixa Ele te encher de novo. Começa a falar em mistérios com Ele. Deixa o Espírito Santo de Deus te visitar essa noite. Ele quer falar contigo essa noite, mas primeiro Ele quer te encher do Espírito Santo. Deixa Ele te encher essa noite. Se esvazia de si mesmo e enche. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te visitar. Oh, Rabaxê, Labraxô. Alabaxô, Rabaxô. Sinta a presença dele, o ambiente está cheio. O lugar está cheio da presença dele. O lugar está cheio. Deixa Ele te renovar essa noite. Abaixê. Oh, deixa o vento soprar sobre você. Deixa Ele descer sobre você. Há uma presença. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. E começa a falar em línguas. E começa a falar em mistérios. Oh, Rabaxê. Alabaxô, Rabaxê. Alabraxô. Deixa Ele soprar sobre você. Deixa Ele te tocar essa noite. Convida Ele. Convida Ele para entrar na tua vida, na tua casa. Pede para Ele entrar no teu coração. Pede para Ele se manifestar sobre você. Pede para Ele te tocar essa noite. Diga a Ele que você quer ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio, seja cheio. Seja cheio. Espírito Santo de Deus, Ao vento. desce Vento que sopra. vem como em Pentecostes e faz outra vez. Mas deixa Ele fazer. Me enche, Deixa Ele te tocar essa noite. Foi Ele que te trouxe aqui essa noite. Foi Ele que te trouxe você aqui nessa noite. Deixa Ele te levar ao ambiente de adoração. na primeira vez, faz outra vez. Oh, Rabaxê, Labaxê. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faz outra Seja vez, bem-vindo, meu Consolador, Pai. faz outra vez, Seja bem-vindo, Espírito de súplicas. primeira vez. Oramaxe, Labraxô. Mamaxô. Obrigado, Espírito Santo. Meu amigo, meu Consolador, meu querido amado, meu amigo íntimo, meu amigo íntimo, meu amigo íntimo. Toma conta desse culto. Toma conta desses corações. Toma conta do pregador. Ministra aos nossos corações essa noite. Na primeira vez, Oh, faz outra vez. oh, e o que é que Ele mais quer fazer outra vez na sua vida? Faz outra Ele vez, quer tomar a direção da sua vida. como na primeira vez. Ele quer ter intimidade contigo. Ele não quer que você conheça Ele só por conhecer. Rei dos reis, como na primeira vez.
como na primeira Entre no rio. vez. Surpreenda-me de novo, Aleluia. Rei dos reis, como na primeira vez. Ora mais. Oh Deus. Surpreenda-me de novo, Oh Deus de mistérios. Rei dos reis, Oh Deus. como na primeira vez. Oh Deus. Como na primeira vez, surpreenda-me de novo, Aleluia. Rei dos reis, Aleluia. como na primeira vez. Oh. Não espere. Não espere você vir para o culto para ser cheio dele. Você precisa ser cheio dele todos os dias da sua vida. Mesmo no dia que não tenha culto. Mesmo no dia que você não vem para a igreja. Isso é, as pessoas de primeiro de ano em ano entravam na presença de Deus. Mas hoje nós podemos louvar e adorar, engrandecer e sentir a presença e ser cheio do Espírito Santo de Deus em todo lugar que você estiver. Você vai para o seu trabalho, você carrega Ele. Você volta para casa, você carrega Ele. Você vai dirigir, você leva Ele. Em todo lugar Ele está em você e precisa se manifestar em você. Ele é seu amigo. Ele é mais amigo seu do que sua própria esposa. Tem lugares que você está, que a sua esposa não está, mas Ele está com você. Tem lugar que seu pai e sua mãe não está, mas Ele está com você. Tem ambientes que sua esposa, seu pai e sua mãe não está, mas Ele está com você. E Ele quer estar com você todos os dias. Todos os segundos, todos os minutos, todos os milésimos de segundo. Ele quer estar com você. Hoje chegamos à sexta mensagem. Mateus, acenda as luzes, por favor. Hoje é a sexta mensagem sobre o Espírito Santo. E eu creio que esses dias o Espírito Santo de Deus já ministrou sobre você o tamanho da importância que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você já ouviu falar sobre a pessoa do Espírito Santo? Sobre a obra do Espírito Santo? Sobre os dons do Espírito Santo? Sobre os frutos do Espírito Santo? E hoje você vai aprender sobre a plenitude do Espírito Santo. Por isso que Jesus ele fala: convenha que eu vá, porque se eu for vai ser melhor para você. Porque meu Pai enviará da minha parte o Consolador e Ele estará com você para sempre. Ele estará com você para sempre. Isso é, não é só um dia, não é só um mês, não é só um ano, não é só 2 anos, 3 anos. Ele estará com você para sempre. E a Bíblia ainda diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Eles nem conhecem, nem podem receber, mas Ele habita dentro de você. Isso é, você é o templo dEle, você é a morada dEle, você é o instrumento dEle. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Mas o mais extraordinário que Ele quer com você não é só que você conheça os dons, os frutos, a obra, a pessoa. O que Ele mais quer, e nesses dias que nós estamos falando sobre o Espírito Santo, o que Ele mais quer é não só que você conheça as obras, os dons, mas Ele quer é ter intimidade com você. Ele quer ter comunhão com você todos os dias. Ele não quer que você conheça Ele só porque eu conheço a pessoa do Espírito Santo, já vi falar sobre o Espírito Santo, mas Ele quer é ter intimidade com você todos os dias. E a Bíblia nos fala para nós ser cheio do Espírito Santo. Isso é, a Bíblia pede para mim e você ser cheio do Espírito Santo.
Coloca aí Efésios 5:18. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios de quê? Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Não é só você conhecer. A Bíblia vem nos dar instrução para nós ser cheios do Espírito Santo de Deus, da plenitude, da unção do Espírito Santo. A Bíblia também fala no livro de Gálatas 5:16. A Bíblia diz: viva no Espírito, e não fazeis as obras da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne. Isso é, os dois não se opõem. Mas nós precisamos entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, a plenitude, a glória, a graça, a unção, o poder de Deus, aonde você anda, aonde você pisa, essa presença, essa unção, esse poder, ele se manifesta na sua vida, e as pessoas sentem, as pessoas veem que você está cheio do Espírito Santo. E o mais extraordinário, ele está dentro de você. Diga: eu sou a morada, o templo do Espírito Santo de Deus. Diga assim: ele manifesta dentro de mim. Ele me escolheu para fazer morada. Diga: eu sou a morada. Diga: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá. Lá em Atos capítulo 2, antes de Jesus ser crucificado, eles já falavam: esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que a festa de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam lá judeus, pessoas que iam para a festa de Pentecostes. Estava lá várias nações, várias pessoas. Coloca aí Atos capítulo 2. Aleluia. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda aquela casa na qual estavam sentados. E apareceram línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Isso, ele estava em Jerusalém, a promessa que Jesus tinha falado: eu vou, mas esperar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Isso é o Espírito Santo. Então a Bíblia diz que veio um vento vermente impetuoso, e a Bíblia diz que foram vistos línguas repartidas como de fogo, e a Bíblia diz que repousaram sobre aquelas pessoas. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas os críticos que estavam lá, eles começaram a orar para aquelas pessoas que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a julgar aquelas pessoas, e eles começaram a dizer que aquelas pessoas estavam cheias de mortos, isso é, de bebidas.
Mas aí o apóstolo Pedro, ele pega a palavra e diz, aí é o que o profeta Joel profetizou, que nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne. E esses homens não estão embriagados a essa hora do dia, mas eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Agora me diga, uma pessoa quando ela se embriaga com vinho, como é que ela fica? Ela fica dominada pelo vinho. Ela fica tombaleando, ela fica provavelmente bêbada. Mas isso é, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, eles achavam que a pessoa estava bêbada. Isso é, a pessoa embriagada com vinho, mas a pessoa quando está cheia do Espírito Santo, eles pensaram que as pessoas estavam o quê? Bêbadas. Mas elas estavam cheias do Espírito Santo, porque a promessa que Deus tinha falado, era o que Jesus ali estava, o cumprimento da palavra. Isso é, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós vivemos os dias atuais, o mundo que nós estamos vivendo, a chuva que nós estamos passando aqui, a temporada que nós estamos passando, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros aqui nessa terra. Para você vencer as concupiscências, as coisas mundanas, para você vencer o pecado, para você vencer, para você ter vitória, para você chegar onde você quer chegar, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque se a pessoa não fosse ser cheio do Espírito Santo, irmão, se encher do Espírito Santo, não vai aguentar as pressões que vai vir aí. Se você não fosse cheio do Espírito Santo, você vai ficar para trás. Se você não for cheio do Espírito Santo, você não tem direção para avançar. Se você não for cheio do Espírito Santo, o mundo vai tragar muitas pessoas ficarão para trás. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, irmão, você consegue vencer, você tem direção, você tem discernimento. Quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas mudam, o ambiente onde você está muda. Você precisa ser cheio dele, você precisa desejar, você precisa ansiar pela essa plenitude do Espírito Santo de Deus. Não se embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pastor, e o que é encher-se do Espírito? Renda-se a Cristo em todas as áreas de sua vida, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Isso é, se você andar cheio do Espírito, você vai fazer as vontades de Deus. Mas se você é cheio, não do Espírito Santo, mas se a sua carne, os desejos carnais está falando mais alto, isso é, os dois não se opõem. Ou você faz a vontade, ou você é cheio do Espírito Santo, ou você é cheio das vontades e dos desejos carnais. Então ser cheio do Espírito Santo é você se entregar totalmente a Deus. Diga, eu sou cheio do Espírito Santo, e por isso que eu estou vitorioso. E se nós for falar de homens que foram cheios do Espírito Santo, nós vamos lá no livro de Atos, capítulo 7, e nós vamos conhecer a história de Estevão. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo,
E as pessoas começaram a apedrejar Estevão. E Estevão teve uma visão. E ele dizia, enquanto aquelas pessoas apedrejavam Estevão, ele cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão. E ele disse, eu vejo os céus abertos. E eu vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Isso é, ele foi cheio do Espírito Santo, mesmo em meio àquela luta, àquela batalha, mesmo em meio aquelas pessoas apredejando Estevão, mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Isso é, a pessoa quando está cheio do Espírito Santo, irmão, mesmo que ele morra, mas ele entende e compreende que ele vai ter consigo. Então nós precisamos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, porque é uma promessa. Para nós vencermos as correrias do dia a dia, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não é porque você está cheio do Espírito Santo que não vai ter luta, que não vai ter batalha, que não vai ter aflição. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você consegue vencer essas lutas, você consegue vencer essas batalhas, você tem direção, você sabe resolver os problemas, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te dar direção em todas as áreas. Paulo também foi um grande homem, que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 11, versículo 24, ou Atos 13, versículo 9. Então Saulo também, chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Imagine, irmão, Paulo era tão cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, que as pessoas chicoteavam Paulo. Paulo foi chicoteado, Paulo foi apedrejado, Paulo passou dias no abismo, Paulo foi traído por falsos irmãos, Paulo estava na praça pregando o Evangelho, as pessoas carregaram Paulo e Silas e lançaram ele no cárcere. E Paulo e Silas, ele tinha tudo para dizer, Deus, eu estava pregando a tua palavra, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas a Bíblia diz que eles eram tão cheios do Espírito Santo, irmão, mesmo em meio à cadeia, mesmo em meio preso. A Bíblia diz que à meia-noite aqueles homens oravam e adoravam a Deus. Isso é, o homem cheio do Espírito Santo, mesmo em aflição, ele adora o Senhor. Porque adorar o Senhor, irmão, em momentos bons, todo mundo adora. Para adorar o Senhor, quando as coisas vai tudo bem, é fácil. Adorar a Deus quando tem tudo na sua casa é fácil. Adorar a Deus quando as coisas vai tudo bem é fácil. Mas o verdadeiro adorador e o verdadeiro homem e mulher cheio do Espírito Santo adora o Senhor em todo tempo, na luta, na aflição, nas adversidades. Isso é, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que um grande homem também chamado Barnabé, ele também era cheio do Espírito Santo. E ele que discipulou Paulo. Ele que, cheio do Espírito Santo, que mostrou Paulo à igreja, aos apóstolos. Os discípulos estavam sem acreditar em Paulo, mas ele cheio do Espírito Santo. E as pessoas sabiam que ele tinha a virtude do Espírito Santo. Eles creram em Barnabé. Então Barnabé era um homem também cheio do Espírito Santo de Deus. Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E a maioria dos profetas, tudo era cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que o salmista Davi diz, Senhor, não retira de mim o teu Espírito. A Bíblia diz também, lá em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por isso todos nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. Isso está diretamente relacionado à nossa adoração e ao nosso impacto no mundo.
A Bíblia fala lá em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe quando é que você está cheio do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus, ele posiciona você a pregar a palavra. Isso é, quando eles foram cheios do Espírito Santo, irmão, esteve um avivamento naquele lugar, e eles começaram a pregar e começaram a evangelizar. A Bíblia diz que quando Pedro pregou a palavra, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Isso é, você cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo posiciona você a pregar, a evangelizar, a fazer a obra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele não enche você, irmão, só para você ficar numa cadeira orando, olhando os irmãos pregando. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta sobre a sua vida e enche sua vida do Espírito Santo para você pregar, para você louvar, para você adorar, para você engrandecer o nome do Senhor. E aqueles homens, quando foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a evangelizar e pregar. Por isso que lá em Atos 1:8 diz bem assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O meu Espírito. Aí ele diz: aí serei minhas testemunhas em quê? Em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Isso é, você cheio do Espírito Santo de Deus, você começa a pregar e evangelizar. É isso que o Espírito Santo de Deus, ele quer. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer, que você seja cheio do Espírito Santo, para você fazer a obra missionária do Senhor. Aleluia. Quem aqui quer ser cheio do Espírito Santo? Dá um glória mesmo. Condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Há detalhes bíblicos que também atrapalham as pessoas de não ser cheio do Espírito Santo. Pastor, e quais são? Vamos lá. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5:19: não apaguei o Espírito. Como é que você apaga o Espírito Santo de Deus sobre você? Quando você não tem tempo com Ele. Quando você sai palavras torpes da sua boca. Quando sai mentira da sua boca. Quando sai ódio. Falta de perdão. Isso apaga o Espírito Santo. Isso a Bíblia diz: não extingue o Espírito Santo. Segundo, Efésios 4:30 diz: não entristeça o Espírito Santo de Deus. Nós vemos muitas pessoas entristecendo o Espírito Santo. Pessoas que já estiveram com nós, pessoas que já estiveram andando com nós, pessoas que já pregaram, pessoas que já discipularam, pessoas que já evangelizaram, pessoas que já ganharam vidas para Jesus. E hoje entristece o Espírito Santo. Não quer nada com a obra. Não quer nada com o ministério. Estão uns nas drogas, outros nas bebidas, outros no mundo. Isso entristece o Espírito Santo. Isso é, o Espírito Santo não está alegre com quem está no mundo, irmão. Do mesmo jeito que nós alegramos o Espírito Santo, do mesmo jeito tem pessoas que entristecem ele.
Você precisa ter essa intimidade com Ele todos os dias da sua vida. Dar bom dia a Ele, falar com Ele, conversar com Ele, pedir direção a Ele. Você precisa dessa intimidade. A Bíblia fala lá em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Todo crente deve orar diariamente para um relacionamento mais íntimo com Deus, para ter uma maior presença do Espírito Santo em sua vida. Isso é, você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não ora. Você quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não busca a presença dele. Você quer ser usado por Deus, mas você não procura ter intimidade com o Espírito Santo. Você quer entendimento da palavra, mas o entendimento da palavra é o Espírito Santo que revela. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para eles parece ser loucura, mas ela se discerne espiritualmente. Isso é, para você entender a palavra, para você compreender a palavra, para você ter discernimento da palavra, você precisa de ajuda do Espírito Santo. Como Zacarias fala, 4,6: o Espírito de súplicas, o Espírito da verdade. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que é guiado pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Judas 1,20 diz bem assim: com toda a oração no Espírito Santo. Isso é, o que é oração no Espírito Santo? Alguém sabe aqui o que é oração no Espírito Santo? Acredito. Judas 1,20 diz: com toda súplica e oração no Espírito Santo. É quando você ora em línguas. 70%, 80% da minha oração é em línguas. A Bíblia diz que o homem que ora em língua não fala a homem, mas sim a Deus, porque em espírito fala mistério. A Bíblia diz: aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Então nós precisamos, a nossa oração, vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, para você ser batizado com o Espírito Santo, e você começar a falar em mistério, falar as suas orações no Espírito Santo. E quais são as atitudes, pastor, de uma vida cheia do Espírito Santo? O que representa na vida prática uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Quais são os resultados? Ele tem ousadia para pregar a palavra. Isso é, Paulo pregava com ousadia, Pedro pregava com ousadia, os discípulos pregavam com ousadia. Isso é, a pessoa cheia do Espírito Santo, ele prega com ousadia, com unção, com poder. Isso é, ele tem testemunho. Ele precisa de unção, autoridade, mas ele precisa ter testemunho. Ele precisa ter caráter. Ele precisa viver o que prega. Ele precisa pregar o que vive. A pessoa cheia do Espírito Santo é isso, irmão. As características é ousadia para pregar e anunciar as boas novas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem uma vida satisfeita. Ele tem paz, ele tem alegria. E a Bíblia fala em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Qual a característica também de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? É o espírito de unidade. Efésios 4:3. Façam todo
o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quem está cheio do Espírito Santo, ele consegue viver em unidade, ele consegue viver em koinonia, ele não faz acepção de pessoa, ele se dá bem com todo mundo, ele não faz acepção de pessoas, ele não cuida só de um, ele não ama só um, ele se turma. Isso é, precisamos viver em unidade, koinonia, um com os outros. A pessoa cheia do Espírito Santo, uma das características, Efésios 5, 19, 20, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Isso é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela tem um crescimento espiritual. A Bíblia fala em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quando Deus está no comando de nossa vida, podemos esperar crescer diariamente na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Isso é, irmão. Quando você está cheio do Espírito Santo, você não para só no lugar, você não se paralisa. A Bíblia fala no livro de Provérbios 4,18, que a Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é, nós saímos, nós fomos gerados, nós fomos feitos, nós somos cheios do Espírito Santo para crescer cada vez mais, para o seu ministério crescer cada vez mais, para a sua sabedoria crescer muito mais, para a sua inteligência crescer muito mais, para seu discernimento de Espírito crescer muito mais. Isso é, nós precisamos crescer em graça e poder. O Espírito Santo é como uma fonte. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Isso é, está falando do Espírito Santo. Ele te dá sabedoria, te dá inteligência, te dá amor, paz. Ele derrama os dons espirituais sobre a sua vida, para você orar nos outros, para você curar os outros, para você libertar os outros. Ele te derrama esses dons espirituais sobre a sua vida, porque tudo é dele. Aprende, tudo é dele, a unção é dele, o poder é dele, a glória é dele, a unção é dele, a graça é dele, tudo é dele. Esses dias que nós vem falando do Espírito Santo, é tanta coisa, irmão. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não quer só que você entenda, Ele quer que você compreenda, Ele quer que você viva, Ele quer que você viva o sobrenatural, Ele quer que você ligue o céu na terra, Ele quer manifestar a unção e o poder dele sobre a sua vida. Ele quer posicionar você a anunciar as boas novas. Ele quer te levar a um ambiente que, assim como ele levou Filipe, a Bíblia diz que Filipe estava num avivamento. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou e levou Filipe a um deserto para pregar para aquele homem que vinha numa carruagem. E Filipe, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra para aquele homem parou numa água e disse que aqui há algo que impede de eu ser batizado. Isso é, irmãos, quando Elias profetizou que não ia chover por 3 anos e 3 meses sobre aquela terra, ele estava cheio do Espírito Santo. Onde Josué orou que parou o céu, parou tudo, irmão, ele estava cheio do Espírito Santo. Você acha que quando Davi derrotou Golias, ele estava o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus.
Jesus, quando fez aqueles milagres, está cheio do Espírito Santo. Jesus, quando fez o aleijado andar, estava cheio do Espírito Santo. Isso é, esses dons, essa plenitude, essa unção, esse poder, Jesus quer derramar sobre a minha e sobre a sua vida. Efésios 5:21. Nosso comportamento é transformado e nossos relacionamentos são abençoados. Paulo fala sobre os vários deveres do marido, da esposa, filho, pai, empregado, empregador. Note que o texto fala sobre enchei-vos do Espírito. Aleluia. E para finalizar, irmão, eu quero ler Atos 4:31, que a Bíblia diz bem assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciava corajosamente a palavra de Deus. Com o resultado direto de nossa vida cheia do Espírito Santo, seja o nosso ardor, ação, impacto evangelístico na cidade e sem medo. Assim como aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo e eles começaram a falar em outras línguas, assim eu quero que você saia daqui essa noite. Assim eu quero que você seja cheio essa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé e que não saísse do seu lugar, e que não fosse beber água, e que não fosse no banheiro. Eu estou falando sobre o Espírito Santo. Não adianta você ouvir uma palavra tão maravilhosa dessa e você se distrair. Eu quero ir mais profundo. Eu quero que você tire a atenção aqui do pregador. Pare de olhar para mim e você feche seus olhos. E que você sinta o Espírito Santo de Deus essa noite tocar sobre você. Deixe que o Espírito Santo de Deus te visite essa noite. Deixe Ele que te toque essa noite. Deixe a plenitude do Espírito Santo visitar você essa noite. Assim como aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo, assim essa noite você pode ser cheio do Espírito Santo. Aquelas pessoas começaram a falar em outras línguas. Você também essa noite pode falar em outras línguas. Oh Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, meu paracletos, nós queremos ser tocados essa noite pela tua presença, Senhor. Abraça Ele aí onde você está. Se você crê no que eu estou pregando, se você crê no que eu estou falando, abraça Ele aí onde você está. Nós estamos num ambiente de adoração, de louvor, e Ele pode te tocar essa noite. Ele pode te encher do Espírito Santo. Eu já sinto a presença dEle nesse lugar. Eu já sinto a presença dEle nesse lugar. A Bíblia diz que foram vistos línguas repartidas como fogo. Se renda a Ele essa noite. Não volte para casa sem sentir a presença dEle. Deixa Ele te visitar essa noite. Diz assim: vem me visitar, Espírito Santo. Eu sinto a presença dEle nesse lugar. Eu sinto o ambiente mudando. Eu sinto o toque dEle. O lugar está cheio da presença dEle. Deixa Ele te tocar essa noite.
Deixa Ele ministrar o teu coração essa noite. Se for para pedir perdão, peça perdão a Ele. Alabrachou, ramache, labrachou. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Sopra, Senhor, do teu Espírito. De repente, outras línguas, alguém começou a falar. Sopra, Senhor, do teu Espírito. Nós queremos ver a manifestação. Sem entender, pergunta de onde vem esse mover. Do outro lado, a igreja Alabrachou, ramache. Seja começa a renovado dizer, essa noite pelo Espírito me Santo. batizar com fogo, Deixa Ele te batizar. me batizar com fogo, Ele anseia por batizar você. com fogo. Eu sinto a presença dele nesse lugar. De Deus, Enche. me batizar com fogo, Orabache. me batizar com fogo, Sinta a presença dele. batizar com fogo. Deixa Ele te tocar essa noite. De Deus, Deixa Ele soprar sobre você nessa noite. me batizar com fogo, Orabache, labrachou. batizar com fogo. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa Ele soprar sobre você. Amachou. Levante suas mãos para o alto e seja tocado pelo Espírito Santo. Toca nele. Espírito de Deus, Sopra sobre ele, Senhor, do teu Espírito. Espírito, Alabrachura, mache. Separado. Espírito de Deus, Amachou, separado, Senhor. me batizar com fogo, Separado, com Senhor. fogo, Orabachou. fogo, Assim como o Senhor escolheu Davi de trás das malhadas. me batizar com fogo, me batizar Arabachou. me batizar com fogo, Sopra, Deus. Enche ele no teu espírito. me batizar com Alabachou, rabache, labrachou. batizar com fogo, Amachou, rabache, labrachou. batizar com fogo. Fogo, fogo. Deixa o Espírito Santo de Deus descer sobre você com unção, poder e glória. Há uma unção, há um poder, há uma glória que desce. Alabrachou, rabache, labrachou. Enche. Amachou, rabache. Alabrachou, rabachou. Uou! Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Deixa ele te tocar essa noite. Deixa ele te batizar. Oh! Sopra, Deus. Sopra, Deus. Deixa ele te encher. Oh, Ramache. E vem do céu um vento. Senhor, rasga o céu desse lugar e começa a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Rasga o céu, Deus, nesse lugar e começa a batizar com o Espírito Santo e com fogo. Nós oramos por batismo do Espírito Santo. Rasga o céu, Deus, nesse lugar e derrama do teu fogo e derrama da tua unção. Rasga, Senhor, o céu desse lugar e começa a encher os teus vasos. E começa a encher teus vasos. Há uma presença do Senhor nesse lugar. Todos estavam reunidos do mesmo jeito que nós estamos aqui.
Espírito Santo. Alabrachou. Sopra, 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 sopra. Sopra do teu Espírito, Deus. Alabrachou, rabaixê, labaixou. Arabaixou, rabaixê, labrachou. Começa a falar mistério. Começa a falar mistérios como a Bíblia fala. Eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Alabrachou, rabaixê, labradachou. Alabrachou. Arabaixou, rabaixê, labaixou. Seja batizada com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Alabrachou. Alabaixou. Arabaixou. Alabrachou. Sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra. Sopra, 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 sopra. Alabaixou. O Espírito Santo de Deus está batizando pessoas aqui essa noite com o Espírito Santo e com fogo. Você que fala em mistério, você que não falava mais mistério, começa a falar mistérios com Ele aí onde você está. Abaixou, abaixou, abaixou. Sopra, Deus, enche, Deus. Manifesta o teu Espírito, Deus. Sopra, sopra. Há um fogo que desce. Há um fogo que desce. Arabaixou, rabaixei, labrachou. Abaixou, rabaixou. Alabrachou. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Deixa Ele te batizar com o Espírito Santo. Deixa Ele te batizar com o Espírito Santo com fogo. Sopra do teu Espírito, Deus. Fogo. Há fogo em minhas mãos. Amachou, amachei, labrachou. Renova ela essa noite. A tua palavra diz que nós seríamos batizados com o Espírito Santo com fogo. Amachou, abaixei, labrachou. Alabaixou, abaixou. Como cumprimento da tua palavra, Senhor. Como cumprimento da tua palavra. Alabrachou. Alabrachou. Alabrachou, abaixou. O Senhor te renova essa noite. Batizar com fogo, alabrachou, amachou, batizar com fogo, arabaixou, amachou, amachou. batizar com fogo, Espírito. É uma arma que o Senhor te deu. Alabaixou, amachou, alabrachou. É uma arma de defesa. A oração em línguas é uma arma de defesa. Alabrachou, abaixei, amachou. A presença, há uma presença do Espírito Santo. Amachou, alabrachou, xalabrachou. Ao vento, o Senhor rasga o céu nesse lugar. Xarabachou, namachou. Sopra do teu Espírito. Alabrachou, amachei, labrachou. Alabrachou, abaixei, labrachou. Há um fogo. Eramachou, abai, há um fogo. Há um fogo que desce. Cheiro. Sopra, sopra, sopra do teu Espírito. Me batizar com fogo. Sopra do teu Me Espírito. batizar com fogo. Desce. Batizar com fogo. Enche ela do teu Espírito. A tua palavra diz que nós seríamos batizados com o Espírito Me Santo. batizar com fogo. Ela cita a tua Me presença. batizar com fogo. Oh Espírito Santo, que ela sinta a tua presença. Ela seja renovada essa noite. Amachei, labrachou, amachei. Seja cheio, seja cheia, seja cheia.
Seja cheia. Seja cheia do Espírito Santo. E começa a falar em línguas. Arabaixo, rabaixo, labaixo, rabaixo. Alabraixo, labaixo. Arabaixo, rabaixo. Arabaixo, rabaixo. Sopra Deus. Sopra Deus. Alabraixo. Abra a boca e começa a falar mistérios com Ele. Abra a boca e começa a falar mistérios com Ele. Abra a boca e começa a falar mistérios com Ele. Arabaixo, rabaixo, labraixo. Seja renovado essa noite. O Espírito Santo de Deus te visita essa noite. Arabaixo, dalabaixo, labraixo, xerabaixo. Me batiza com fogo. Me batiza alabaixo. Me batiza com xalabaixo, tabaixo. Sopra Deus. Me batiza com fogo. Sopra Deus. Me batiza com fogo. Deixa o Espírito Santo de Deus se manifestar sobre a sua vida essa noite. Deixa Ele te tocar no profundo, no teu íntimo. Seja renovado essa noite com o Espírito Santo. Amaixo, rabaixo, labraixo. Xarabadaixo, rabaixo. Recebereis poder ao descer sobre vós o teu Espírito. Batiza com fogo, Senhor. Batiza com fogo, Senhor. Batiza com fogo, Senhor. Alabraixora, baixei. Sopra do teu Espírito, Senhor. Arabaixora, baixei, labaixou. Há fogo em minhas mãos, há fogo em minhas mãos, há fogo em minhas mãos. Alabraixou, rabaixei, labraixou. Renova ela essa noite, Senhor. E foram vistos línguas repartidas como fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Alabraixou. Sopra Deus teu Espírito. Abaixou. Deixa Ele te visitar essa noite. Alabaixou. Me batizar com fogo. Arabaixou. Me batizar com fogo. Me batizar com fogo. Espírito de Deus. Alabaixou. Espírito Santo, ora abaixo, abaixo, abaixo. Eu vejo os céus abertos. Alabraixo, abaixo, alabradaixo. Me batizar com fogo. Batizar com fogo, peça. Oh, sinta a presença dele. Batizar com fogo, Espírito
A Bíblia pede para nós ser cheios do Espírito Santo. Me batizar com fogo, me batizar com fogo, Sopra, Senhor, no me teu batizar com Espírito. fogo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amado, meu Me querido. batizar com fogo, Seja bem-vindo, meu amigo. me batizar com fogo, me Sopra. batizar com fogo. Alabraxo. Espírito de Deus, Alamachurabaxe. Alamachurabaxe. Lamacho. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, meu amigo íntimo. Oh, Deus. Nós queremos mais, Espírito Santo. Nós não se conformamos com coisa pouca, nós queremos mais. Nós queremos entrar no teu rio essa noite. Nós queremos beber da tua água. Nós queremos sair daqui essa noite renovado. Nós queremos sair daqui cheio do Espírito Santo. Nós queremos profetizar em teu nome. Nós queremos profetizar. Oh, Deus, enche teus céus. Xarabaixo, rabaixo. Alabraxo, ramadaxo. batizar com fogo, me batizar com fogo. Alamaxo, rabaixo, alabraxo. Há uma presença do Espírito Santo. Há uma presença do Espírito Santo. E Ele enche. Ele enche. Seja cheio. Seja cheio. Alabra, chora, batizar com fogo, me batizar com oh, o Espírito de Deus. deixa Ele te tocar essa noite. Deixa Ele te batizar com fogo. Me batizar com fogo, Espírito de Deus. Oh, alaba, chora, baixo. Alabra, chora. Tá grande a presença dele nesse lugar. Tá grande a presença dele. Se fosse você, não iria para casa sem a presença dele. Se fosse você, não sairia para o seu trabalho sem ele. Se fosse você, tudo que você fosse fazer agora, você convidasse ele. Oh, meu amigo Espírito Santo, obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pela tua plenitude. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pela tua soberania. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo a esse lugar. Vem, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Amacho. Vem,
precioso do Senhor, precioso do Senhor. Tu és tudo para nós, Espírito Santo. Tu és tudo, Espírito Santo. Aleluia. Eu gostaria de chamar Michel e Raquel aqui. Aleluia.